Elas estão lá há séculos. Empoleiradas no alto, testemunhas silenciosas da nossa história. Não são simples decorações. Elas são guardiãs. São lembretes. São espelhos de pedra dos monstros que temíamos e dos demônios que enfrentávamos. Esta é a história das gárgulas, e ela começa não com a pedra, mas com a água. A palavra gárgula vem do francês gargouille, que significa garganta. Sua primeira função era visceralmente prática. Em um mundo sem sistemas de drenagem modernos, as imponentes catedrais góticas precisavam de uma forma eficiente para escoar a água da chuva e evitar que ela erodisse as paredes de pedra. As gárgulas eram esses dutos, engenhosamente projetados para cuspir a água para longe da fundação. Mas a genialidade medieval estava em transformar o utilitário em teológico. A água, que podia corroer a pedra, era como o pecado, que podia corroer a alma. E que melhor forma de expulsá-la do que pela boca de um demônio? A água impura que saía da boca de uma criatura monstruosa simbolizava a expulsão do mal de dentro da igreja, o espaço sagrado. Uma lenda popular da cidade de Rouen, na França, conta a história de São Romano, que enfrentou um dragão chamado La Gargouille. Após derrotar o monstro, ele o levou para ser queimado. Mas a cabeça e o pescoço da criatura, temperados pelo seu próprio fogo, não se consumiram. Então, foram montados na parede da igreja como um aviso e um troféu, a primeira gárgula. Embora seja uma lenda, ela captura perfeitamente essa transformação. De uma necessidade prática a uma poderosa declaração de fé. É importante notar a diferença entre uma gárgula e uma quimera. Gárgulas têm uma função de escoamento. As quimeras, por outro lado, são puramente decorativas. São essas quimeras, aliás, que muitas vezes associamos às imagens mais famosas de Notre-Dame, como a pensativa Lestrige. Com o tempo, essa função prática deu lugar a uma explosão de criatividade e simbolismo. Durante a Era Gótica, a maior parte da população era analfabeta. As catedrais, com seus vitrais e esculturas, tornaram-se o que chamamos de Bíblia de pedra. Cada figura esculpida contava uma história, ensinava uma lição. As gárgulas eram uma parte crucial desse livro visual. Elas representavam a vasta gama do mal e da tentação que existia fora dos muros seguros da igreja. Demônios, bestas híbridas, figuras grotescas zombando de pecados humanos. Todos eles estavam lá, congelados em pedra. Mas por que colocar figuras tão aterrorizantes em um lugar sagrado? A psicologia por trás disso é fascinante. A igreja era o refúgio seguro, o santuário protegido por Deus. As gárgulas, viradas para fora, mostravam que esses males estavam sob o domínio da igreja, subjugados e forçados a servir a casa de Deus. Elas eram sentinelas contra forças invisíveis, guardiãs que mantinham o mal do lado de fora. Ao esculpir o inimigo, você o dominava. Ao colocá-lo para servir a Deus, você demonstrava o poder inabalável da fé. Cada gárgula era uma sentinela contra os medos de uma era: a peste, a fome, a heresia e o próprio diabo. E quem eram os artistas por trás dessas criações? Os artesãos medievais, em sua maioria, permaneceram anônimos. Será que eles eram apenas servos obedientes, seguindo as diretrizes da igreja? Ou será que, escondidos nos andaimes, a centenas de metros de altura, eles encontraram uma oportunidade rara para expressar sua própria criatividade, seus medos e, talvez, até mesmo um ceticismo disfarçado? Algumas gárgulas parecem caricaturas de figuras de autoridade. Outras expressam uma angústia ou humor que parece muito pessoal. Nos cantos mais sombrios dessas catedrais, alguns artesãos podem ter esculpido suas próprias dúvidas e críticas à sociedade, congeladas em pedra para a eternidade, esperando ser decifradas. Com a chegada da Renascença e sua preferência por linhas clássicas e limpas, a estética gótica caiu em desgraça. As gárgulas foram vistas como resquícios grotescos de uma era bárbara e, por séculos, caíram no esquecimento. Muitas foram destruídas ou simplesmente se deterioraram com o tempo. Até que o século XIX, obcecado pelo passado medieval, as redescobriu. Essa redescoberta, no entanto, foi em grande parte
uma reinvenção. O arquiteto Eugène Viollet-le-Duc, encarregado de restaurar a Catedral de Notre-Dame em Paris, não se contentou em apenas consertar o que estava quebrado. Ele adicionou muitas das gárgulas e quimeras que hoje consideramos icônicas, incluindo a famosa Lestrige, a figura pensativa que contempla a cidade. Essas novas criaturas não eram cópias fiéis das medievais, mas sim uma visão romântica do século XIX sobre a Idade Média. As gárgulas que tanto amamos hoje são, muitas vezes, frutos desse imaginário romântico. E foi a partir daí que elas decolaram. No século XX, as gárgulas ganharam asas de verdade e voaram para a nossa cultura pop. Elas deixaram de ser guardiãs passivas de pedra para se tornarem seres ativos. Na Disney, em O Corcunda de Notre-Dame, elas são as amigas divertidas e leais de Quasimodo. Na série de animação cult dos anos 90, Gárgulas, elas são uma raça de guerreiros nobres que protegem Nova York à noite. Em séries como Doctor Who, elas podem ser monstros alienígenas aterrorizantes. Elas se transformaram de guardiãs de igrejas em protetoras de cidades inteiras, heróis trágicos ou vilões complexos. Hoje, em nossa era digital e largamente secular, elas permanecem. Sobreviveram a guerras, revoluções e até mesmo ao devastador incêndio de Notre-Dame em 2019, onde suas silhuetas intactas em meio aos escombros se tornaram um símbolo poderoso de resiliência e esperança. Elas adornam não apenas catedrais antigas, mas também edifícios universitários, tribunais e até residências modernas, como uma conexão com uma tradição ancestral. O que elas guardam agora? Já não acreditamos que afastem demônios literais. Mas talvez elas representem os males modernos que enfrentamos: a apatia, a ignorância, a perda de conexão. Elas são um lembrete tangível de que a humanidade sempre usou a arte para confrontar seus medos mais profundos e para expressar suas mais altas aspirações. No seu olhar silencioso, nós vemos um eco de nós mesmos, eternos vigilantes em nossa própria luta entre a besta e o anjo que carregamos dentro. Da próxima vez que você passar por um prédio antigo, olhe para cima. Você pode encontrar um desses guardiões de pedra. Qual segredo você acha que ele guarda? Qual história ele contaria se pudesse falar? Conte sua teoria nos comentários. E se este passeio pela história, arte e mitologia ressoou com você, inscreva-se no canal para mais jornadas pelos cantos esquecidos e fascinantes da nossa cultura. Obrigado por assistir.